Olá pessoal, meu nome é João, eu tenho 17 anos, eu sou um jovem pregador, o nome do canal. Eu estou nessa caminhada da pregação já faz 1 ano e meio. Contar um pouquinho da minha história para vocês. Esse é o meu primeiro vídeo, peço perdão se não for muito bom. Eu comecei na caminhada dentro da igreja desde berço, desde pequenininho, com os meus pais. E assim eu fui crescendo. Fiz a primeira comunhão, fiz daí a crisma e tudo isso ao decorrer. Mas a minha experiência com Deus, ao qual eu mudei de vida, ao qual eu falei, eu quero isso, foi numa experiência que eu tive num grupo de oração. Eu fui num grupo de oração aqui da paróquia e teve um momento onde os servos rezaram, ainda não tinha muito conhecimento sobre isso, e eu repousei no Espírito Santo. Ali Deus falou comigo. Tendo isso, passado algum tempo, eu já tinha uns 14, 15 anos, eu fiz um retiro chamado Rejaf. E nesse retiro, ao qual aqui na nossa paróquia tem todo ano, eu tive um encontro com Deus mais do que especial. Na minha vida estava acontecendo algumas tribulações dentro da minha casa, então eu fui com o pensamento de ter esse momento com Deus. E eu fui com os meus amigos para não ir sozinho. E uma coisa que tocou o meu coração foi a presença que Deus fazia em minhas ações. Eu sempre fui muito carinhoso, sempre fui uma pessoa assim que se preocupou muito. E Deus tocou no meu coração no Rejaf a utilizar um dom despertado, um dom do abraço, ao qual eu ia abraçar as pessoas e elas sentiam o amor de Jesus. Depois dessa experiência com o Rejaf, minha vida se transformou. Sabe quando você faz um retiro e parece que você quer esse Deus, e você procura mais e quer mais? Eu fiquei sedento pela água viva que o Espírito Santo dava para mim. Passou algum tempo, eu fui me aconchegando dentro da igreja e com 14 anos, não, com 12, perdão, com 12 anos eu assumi a coordenação da acolhida da pastoral da igreja. Eu assumi com o meu pai, mas depois ele teve que sair, então foi 4 anos e meio eu coordenando a acolhida. E ali eu também senti o amor de Jesus. Quando você chega dentro da igreja, você quer ter o seu encontro com o Cristo. Mas aqueles que estão na porta, que eu sempre vou admirar, o esforço, a dedicação de falar toda vez, boa noite, seja bem-vindo, bom dia, seja bem-vindo, boa tarde, a paz de Jesus, como você está, irmão? São palavras que às vezes a gente não sabe o quão gratificantes são para a pessoa ouvir. Não sabemos o que ela passa, não sabemos como é a casa dela, mas sabemos que essas palavras tocam o coração. E nisso eu tive essa experiência também de amar. Amar os meus irmãos e minhas irmãs que entram dentro da igreja, que querem ter o seu momento. Passado o tempo, eu fui fazer o Rejaf, trabalhar no Rejaf. Quando eu trabalhei no Rejaf, eu falei assim, mãe, eu quero trabalhar num lugar diferente. Eu não quero ir pra louça, eu não quero ser jovem de quarto, eu quero algo diferente. E Deus preparou o espiritual. O espiritual é uma parte dentro do Rejaf que acontece algumas coisas. Não sei se algum retirante vai ver esse vídeo, então acalma, não vou contar tudo. Mas dentro desse esquema que eu participei, eu tive um momento com Deus ao qual o meu coração se encheu de alegria, pois nesse determinado Rejaf eu recebi a palavra que está em Jeremias 1, do 4 aos seguintes, que diz que Jeremias era uma criança e Deus o despertou para o chamado da pregação, a vocação de Jeremias. E ele falava, como podes, meu Deus, eu ser um profeta se eu sou apenas uma criança? Deus fala, independente se você é apenas uma criança, eu te dou a autoridade para falar. E Jeremias fica ali discutindo com Jesus e Jesus fala, acalma o teu coração, eu te escolhi. E eu recebi ali, né, o chamado à pregação. Depois desse Rejaf, coisas aconteceram na minha vida. Eu fui amadurecendo,
Como eu falei, eu tenho 17 anos, então de 12 para 17 foi uma caminhada com Deus se construindo, se solidando, às vezes com quedas, às vezes com vitórias, com almas que eu poderia ter feito melhor as coisas, mas também com grandes alegrias por terem convertido e tanto assim. Passado esse tempo, há uns 2 anos, eu assumi a coordenação do meu grupo de jovens, os JUDs, Jovens Unidos no Divino Espírito Santo. Quando eu recebi o convite, eu tinha acabado de sair do retiro, então era aquela euforia, aquela certeza de eu quero mais, eu quero ser de Jesus. E quando eu assumi a coordenação, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Não sou digno, não tenho sabedoria alguma, mas eu sei que tu podes fazer a tua vontade em mim, então faças. E só uma coisa que eu falo para vocês. É gratificante ser coordenador de grupo de jovens. Verem os jovens amando uns aos outros e amando aquele a quem os criou. Então eu fui coordenando, fui começando ali a minha pastoral ali dentro. E dentro do meu grupo de jovens eu cresci num berço da RCC, que é o movimento da igreja, Renovação Carismática Católica, onde a gente trata com dons espirituais, o orar na língua dos anjos, a gente trata também com o dom do discernimento, e tudo isso, toda essa parte espiritual é a RCC que faz esse encaminhamento. E eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Porque não era só mais aquele algo sedento depois do retiro. Era como se o meu coração, como aquela palavra diz, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O meu corpo estava, sim, satisfeito com a comida terrena, mas a minha alma ansiava pelo pão da vida eterna, que é o Santa Eucaristia, e pela água viva, a qual saciava a minha sede. E passando esse tempo, eu fui entrando no movimento, mais com cabeça, querendo buscar mais. E chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que fazer uma escolha. Dentro do movimento, quando você vai se despertando, você tem um movimento de cura e libertação, você tem um movimento da intercessão, um movimento da pregação, um movimento do ministério de música. E eu lembrei daquela passagem, Jeremias. E eu escolhi. Deus me escolheu para ser pregador do Evangelho. A minha primeira pregação foi no meu grupo de jovens. Eu fiz o primeiro encontro. Eu não me esqueço até hoje que eu preguei na palavra onde eu dizia que Moisés, por desobediência de Deus, foi condenado, né? Teve tudo aquilo que aconteceu, dele ter batido uma vez a mais na pedra, de não ter sido paciente. E imagine vocês, eu chamei o diácono Adélcio, aqui da nossa paróquia, para fazer um momento, né, com o Santíssimo Sacramento. E eu falei, tranquilo, ele vai depois aparecer, expor o Santíssimo. Na hora que eu abro os meus olhos, que eu termino o momento de oração, quem está logo na minha frente? O diácono, ao qual já foi o meu alicerce por muito tempo. Um pai espiritual para mim, que me ajudou muito. E pregar para ele, pregar para minha mãe, meu pai, pregar para a minha família, foi gratificante. Porque era o sonho do meu pai. Mas se tornou o meu, está se tornando o dele. E depois disso eu fui seguindo o caminho de Deus. E é uma breve explicação para vocês. Não desistam dos sonhos. Para vocês que estão se iniciando, como eu, que estou já fazendo todo o momento agora dos pregadores, para conseguir sim estar na lista dos pregadores, para assim pregar nos grupos de orações. Já prego também no meu grupo de jovens, no grupo de orações da nossa paróquia. Vou pregar num retiro. Então, para vocês, jovens pregadores, não percam isso da vida de vocês. Não percam isso da vida de vocês. Porque para pregar a palavra de Deus, são esses 2 itens. E pregar com o coração. Ter a sabedoria em mente. E ter a astúcia de falar aquilo que Deus quer.
Seja perseverante. Não perca a oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas e fazer a vontade dele. Olhe para os céus e agradeça a Deus instantemente pela vida que você tem. Independente se seus pais brigam em casa, se sua vida está conturbada, se há altos e baixos. Agradeça a Deus pelo seu respirar, por você escutar, por você ver. Se por alguma das razões você não consegue ouvir ou escutar fisicamente ou espiritualmente, peça para Deus, do fundo da sua alma. Deus não deixa de escutar um sequer filho. Ele escuta todas as suas orações, os seus choros, suas lágrimas, porque Deus te ama. Tenha essa certeza. Deus te ama de tal modo que ele levanta um jovem de 17 anos, meia-noite, gravando um vídeo, para começar a dizer que é bom ser católico, que é bom viver a palavra de Deus, que é bom ter um encontro com Ele. É bom amar a Deus sobre todas as coisas, viver a santidade, ser dele, amar a mãezinha do céu. Não deixe nada neste mundo tirar a atenção de vocês daquele a quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você é uma ovelha perdida, volte para o rebanho do Pai, pois Ele está te esperando ansiosamente, assim como o Pai esperou o Filho pródigo. E assim também como eu espero, através desse vídeo, que alcance o seu coração. Não perca a oportunidade de dizer o sim ainda quando você consegue respirar. Viva aquilo que Deus quer. Experimente aquilo que Deus quer. E ame aquilo que Deus quer. Foi isso. É um pouquinho da minha história. Um pouquinho para vocês. Para vocês entenderem que nunca é tarde para dizer o sim. E não é muito cedo para dizer o sim. Quando você se sentir confortável, ame. Ame de coração. Seja perseverante. Deixa Deus tocar a sua alma, os seus pensamentos e as suas ações. Que a paz de Jesus esteja conosco, que nós não tiramos os olhos dele. Continuamos reunidos sempre nele, por ele e para ele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja convosco, para que eles nos acompanhem no nosso dia a dia, na nossa semana. A paz de Jesus, e para que o amor de Maria conforte o coração dos mais necessitados. Um abraço de um jovem que se levantou e de um jovem que quer levantar vocês. Deixem Deus tocar no coração. Deixe Deus agir. Ame a Deus sobre todas as coisas.